você, para mim, deixa eu ver a data direitinho, hoje 14 de setembro de 2025, discipulado. Hoje a gente vai fazer uma dialética, uma exposição, uma palestra, uma partilha, um satsang, sobre a intenção como semente do caminho entre o desejo e o Dharma. Sabe o que eu acho tão interessante disso, quando a gente traz assim esse tipo de exposição? É que, basicamente, o que eu vou falar, você já me ouviu falar. Basicamente, o que eu vou falar, muito provavelmente, você vai pegar uns vídeos antigos de 2020, 2019, e eu vou estar falando a mesma coisa. Só que a questão desse nosso encontro de hoje é que a gente já está com um grupo maduro para compreender que não se trata do que eu estou falando, se trata do que você está ouvindo. O que está entrando. Porque você saber o que está sendo falado, todo mundo sabe. Todo mundo precisa de terapia, todo mundo precisa de não sei o que lá, todo mundo sabe o que que é não identificação, todo mundo sabe sobre todas essas coisas, todo mundo sabe. Mas então, por que se sofre? E aí, todo mundo sabe também por que se sofre, mas continua a sofrer. Todo mundo sabe qual é a raiz do sofrimento, não sabe? Eu estava escrevendo no capítulo 7, 8, 9, sei lá, do livro, agora reescrevendo algumas questões e a gente estava entrando na raiz do sofrimento, o que foi muito interessante, porque tem um pouco a ver, né, com todas essas questões, porque a gente tem que falar sobre sofrimento para a gente falar sobre libertação. A gente tem que falar sobre sombra para identificar a sombra para que a gente veja a luz. Reconheça luz, né? Então, o que é interessante disso tudo é que, basicamente, tudo que tem no livro também é tudo que eu falo. Basicamente, em todos os nossos encontros, quem vai vir no Gurukula vai ver que a gente vai falar sobre as mesmas coisas. Então, por que uns despontam e os outros ficam para trás? Por que uns conseguem galgar degraus na construção dos seus corpos etéricos superiores, etc., e os outros vão ficando? Por que que uns conseguem resoluções profundas de vida, conseguem quebrar padrões e etc. Estava escrevendo também sobre crenças lá, e aí eu me recordei de um satsang muito antigo que eu falei sobre crença, que eu falei que a principal crença que você deve se abdicar é a crença de si mesmo. É a principal. E por que que a gente não age? Por que que a gente não faz? Por que que a gente ainda continua querendo se nutrir de uma fruta que não vai saciar a nossa fome? Por que que a gente vai atrás daquilo que é conhecido? Por que que a gente não vai atrás daquilo que realmente faz o nosso coração vibrar? Por que que a gente continua com esse medo, com esse retardo mental? Olha que interessante, né? Do retardo mental. Literalmente falando. Por que que a gente retarda mentalmente aquilo? E aí também estava escrevendo sobre a raiz do sofrimento, estávamos escrevendo sobre ego, e aí, curiosamente, eu encontrei aquela imagenzinha que eu compartilhei no grupo do discipulado, né? De você meditando e você vai de encontro e puf, encontrei. Encontrei. Oh, meu Deus, um besourinho virou aqui. Deixa eu desvirar ele, coitado. Porque a... Pronto. Oxu, oxu, oxu aqui. Ai, foi pra lá. Por quê? Porque a gente ainda não compreendeu o ego como uma entidade. Por que que a gente está se confundindo tanto com essas questões? Pensando nisso, veio a intenção como semente do caminho, mas nós já falamos sobre intento, nós já falamos sobre ação, aí nós já falamos sobre semente. A semente está lá naquele encontro que a gente teve da confusão entre conforto e propósito. Porque a semente, não é a semente que você planta, é a mesma semente igualzinha, que vai dar uma mudinha igualzinha, uma árvore igualzinha, com a flor igualzinha, com a fruta igualzinha, mas uma vai saciar a sua fome e outra não vai, não é isso? E aí a gente cai entre o desejo e o Dharma.
Vamos lá na raiz do sofrimento. Vocês já me ouviram falar sobre isso inúmeras vezes. A questão é ouvir falar, ter compreensão, interiorizar o conceito, viver a experiência, tornar-se isso. Só vai depender de uma coisa: você querer. Também escrevi no livro essa semana sobre uma parábola que Sri Ramakrishna traz, que basicamente é aquela mesma parábola daquele conto zen que eu falo sobre o discípulo que perguntou para o monge: monge, por que tem tão pouca pessoa liberta do mundo? Vai, desce e pergunta lá embaixo da vila o que essas pessoas mais querem na vida. Então eu conto no livro uma parábola de Sri Ramakrishna, no qual ele diz assim: enquanto o seu desejo pela iluminação espiritual não for o mesmo desejo que você tem de respirar quando eu estiver enfiando a sua cabeça dentro da água do rio, isso não vai acontecer. Tem que ser vital, tem que ser crucial. Você deve respirar a sua liberação. Você deve sentir a sua iluminação espiritual. Você deve vibrar, você deve comer a sua iluminação espiritual. Você deve fazer amor com a sua liberação espiritual. Você tem que beber a sua liberação espiritual. É parte do que você é. É parte daquilo que precisa ser relembrado em você e não está fora e não há separação. De onde vem sofrimento? A ideia de separação, a concepção daquilo que nos foi transmitido e aprendido como sendo verdade, o qual a minha entidade ego controla aquilo que eu acredito que eu sou. O que eu sou observa. O que eu sou é aquilo que é profundo em mim. Não nasce do desejo, não nasce da experiência, não nasce do querer, não nasce da querência, não nasce disso que eu acredito que sou. Todo e qualquer processo de liberação de consciência que parte fruto daquilo que eu acredito já é uma mancada. Porque eu vou chegar a um estado limitado de consciência que é a minha concepção, dentro daquilo que a minha inteligência conseguiu criar, que a minha imaginação conseguiu criar, daquilo que eu acredito e, pasmem, temos dois profissionais da saúde mental online ao vivo comigo neste momento. Pasmem, você irá acreditar tão piamente que você já é uma luz maravilhosa no mundo que você vai viver como luz, sonhar como luz e não terá dúvida alguma de que você é luz. Porque a sua mente é um mecanismo incrível. Você vai se iludir, você vai ficar anos, décadas, vida, acreditando que chegou em algum lugar. Quando na realidade o ensinamento ancestral ele é puramente o oposto disso. Só que não dá ibope. O ensinamento ancestral não dá ibope. Aquilo que é sagrado não dá ibope. O que que dá ibope? Aonde você vai, as sensações, as experiências, os fenômenos, os alucinógenos, sejam eles quais forem, isto dá ibope, porque isso vai levar a um estado alterado de consciência, o qual você terá percepções que ainda são manifestações do próprio complexo mente-ego que
está de maneira no inconsciente. E que essas percepções inconscientes irão se manifestar para você e você irá acreditar estar tendo contato com o sobrenatural. É bizarro. É bizarro. Por quê? Vou falar nesse sentido bizarro, para ser bizarro. Porque você está usando um lobo para vencer outro lobo. Você está usando a mente para tentar contornar os desvios e devaneios da própria mente. Quem bate na sua porta falando assim, cabritinho, tá na hora de sair, é a mamãe, é o próprio lobo vestido de cabritinho. Consegue entender isso? Você vai dar arma para si mesmo e vai acreditar. Isso é golpe, você entende? Isso é golpe. Isso é golpe. É um golpe de Estado, é um golpe federal. Isso é golpe. Você estará municiando você mesmo de ferramentas para continuar se ludibriando. Isso mesmo, Cristiane colocou os diagnósticos dão ibope, as pessoas querem enquadramento. Eu já falei sobre isso também, Cristiane, que as pessoas elas querem se encaixar em algum lugar, elas querem pertencimento, elas querem estar numa caixa. Eu quero estar na caixa, pelo amor de Deus, estou falando mal de ninguém. Eu quero estar na caixa do autista, quero estar na caixa do sei lá o quê, quero estar na caixa dizer, porque eu consigo ser visto, aí eu consigo me enturmar, eu consigo me dar desculpa, eu consigo dar justificativa para tudo, eu consigo fazer tudo menos ser eu mesmo. Menos ser eu mesmo. E tanto faz se você é neurodivergente ou não, se você gosta de azul ou não, se você gosta de amarelo ou não, o problema é seu. Vários e várias vieram e venceram com ou sem desafios. E imagino que no mundo existam pessoas, você que está assistindo isso em algum momento na sua vida, em qualquer lugar que seja, eu imagino que existam pessoas com problemas, desafios muito maiores do que o que você imagina e que conseguem encontrar felicidade em meio ao caos. Opa! Felicidade em meio ao caos. Desejo Dharma. Então vamos lá. Já falei com vocês algumas vezes sobre intenção. Intento é uma palavra que nem todo mundo conhece, que nem todo mundo ouviu, mas todo mundo sabe o que é. Falar sobre intento é algo que dificilmente alguém que está no mundo hoje consegue compreender o que seria o intento. Eu, basicamente, dentro da minha ignorância, só fui ouvir intento a primeira vez vindo da Angélica, porque a Angélica participava de tradições toltecas, de ali da América Central, aquela coisa toda, e eles têm muito sério com relação a essas questões do intento. Então a Angélica falava comigo sobre intento, eu o intento. Ok. Tempo passou, vida que segue, não estou mais aqui, aí estou de novo, enfim, cheguei, fiz o encontro sobre intento com vocês, trago a vocês novamente sobre o intento aqui. O intento é o que está antes. O intento é a raiz da expressão. O intento é o que está entre o ponto que você expira e o ponto que você inspira. É um ponto cego que você só vai perceber em presença. Não importa se você deu esmola, não importa se você está ajudando, não importa o que você está fazendo, qual é a raiz disso? A raiz disso, que é o que vem antes da inspiração, entendeu? Porque que eu falei da inspiração para inspiração, é o que vem antes da inspiração, porque a inspiração ainda tem o crivo e a criatividade agindo antes, é o que está entre.
E o que está entre a expiração e a inspiração? É esse micro milésimo, o que quer que seja, que é um ponto de morte. É um local o qual nós não visitamos. É um local que passa desapercebido. E se você prestar atenção na sua respiração, você vai realmente perceber que este espaço, ele é basicamente inexistente, porque nós estamos de forma inexpressiva nesta presença. Então, se você considerar que você tem uma reserva de ar em você e a certeza de que você vai ter força o suficiente para sua própria inspiração, você não vai usufruir desse ponto cego que você tem, que é este lugar de onde nasce a inspiração, deste lugar de onde nasce o que vem antes. Tem um exercício que eu já fiz muitas vezes com a Sanga, possivelmente eu já fiz com você, se eu não fiz com você, você está perdendo uma oportunidade incrível de passar um mal absurdo. Que o que é? Eu falo para as pessoas para elas expirarem completamente aquilo que elas têm de ar nos seus pulmões. Completamente, completamente. Não faça isso agora, porque senão possivelmente você vai passar mal. Não faça. Depois você faz em algum outro momento, ou faz com alguém, etc. Não faz isso sozinho na sua casa, assim, não, porque é bravo o trem. Você expira totalmente o ar, e aí eu forço você a expirar todo o ar que você ainda acredita que você tem. Que eu chamo isso da sua reserva. É a sua garantia de vida. E você precisa perder as suas garantias de vida para agir na verdade do seu coração. Você precisa perder as suas garantias. Perder as garantias não significa materialmente eu perder ou deixar de ter as minhas coisas, ou perder ou deixar de qualquer coisa que seja. Perder as garantias significa que esta garantia não lhe assegura nada, porque não há controle sobre nada. Nada controla você e você não controla absolutamente nada. Isso é perder a garantia. Perder a garantia é estou por conta do divino. Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz, desde que a paz seja algo que eu gostaria que fosse na paz. Agora vai ser na Tailândia minha nova paz e vai. Não, gente, não é assim que funciona. Não é assim que funciona. Se nós queremos colocar as nossas vidas nas mãos do divino, quem vai escolher como é que faz, como é que não faz? É a gente. Não é. Se a gente quer ser instrumento, a gente está aqui para ser tocado. Então, se eu estou aqui para ser tocado, eu preciso estar bem afinadinho para quem me tocar, me pegar e me colocar para tocar o que ele quiser, não o que eu quero. Imagina um instrumento escolhendo quem vai ser tocado. Não vai. O instrumento que escolhe onde vai ser tocado é um instrumento? Não é, não tem como ser. Você entende? E outra, instrumento para ser afinado precisa de quê? Precisa de tensão. Ó, dar um exemplo simples do seu violão que você tem encostado aí na sua casa, ali no canto que ninguém toca, deve ter uns 3 meses. Precisa de tensão na corda para chegar na nota certa. Precisa. Seu piano, sua flauta, precisa de tensão para chegar na afinação correta. É por isso que existe o despertar. Por isso que existem todas essas questões na nossa vida, na nossa existência, funcionando e trabalhando para que a gente chegue na nota correta. Para que nós estejamos prontos para sermos instrumentos e tocarmos juntos com a harmonia da música universal, do som da criação que está aqui comigo. Intenção é o intento que vem antes da ação.
Não importa qual é a sua ação. Não importa se você pintou na sua casa de ouro 24 quilates todos os mais maravilhosos sutras. Não importa se você não fez isso por amor. Se você não entregou isso de coração a quem é de direito, a quem é de merecimento. Se eu espero algo em troca, seja em que momento for, não é doação, não é caridade, não é serviço, é troca. E como eu sempre digo que não há barganha com o divino, essa troca não é divina. Não há barganha. Com o divino é o seguinte: ou você obedece, ou você não obedece. E daí vem a questão da obediência, como forma da percepção da importância da insalubridade da renúncia. Porque a renúncia é insalubre. Fiquem cientes disso. A renúncia ela é insalubre. Atenção. Se a intenção é a semente do caminho, você tem a sua semente e você a coloca no chão. E você cuida para que essa sua semente colocada no chão esteja colocada num lugar muito bom. Porque se não foi isso que você considera ter plantado, que nasceu, algo acontece. E muito provavelmente não vai ser o resultado que você esperaria. Não há como errar. Eu vejo as pessoas quebrando cabeça e se enganando, e passa ano e mais ano, e as pessoas não conseguem entender por que que não dá certo, por que que não está indo, por que que a insatisfação, por que que a tristeza, por que que a doença, por que que a falta de vontade, por quê? É óbvio por quê. O esforço que você está fazendo para o seu despertar é tão grande quanto retirar a cabeça de dentro d'água quando eu estiver te afogando? Ou tem coisa mais importante acontecendo? Tem coisa mais importante acontecendo. Não tem desculpa, não tem como dar errado, gente. É uma conta matemática. Ou você entende, aprende, cumpre o processo, ou você vai ficar vendo navios, batendo na porta, experienciando sensações, chegando na salinha de espera do divino, esperando para ser recebido. E não vai ser recebido. Sabe o que que é? Porque eu era muito legal, sabe o que que é? Porque eu era muito bonzinho, sabe o que que é? Porque eu fazia tão bem para os outros. E aí, o que você fez por você? Qual é a função da tua existência? Qual é a função das questões que você anda levantando? Qual a importância que você está dando para assuntos que são tão relevantes para a sua vida, para a sua iluminação espiritual? Quais são esses assuntos, temas, pessoas, lugares que podem ser mais importantes do que a tua própria salvação? Quem é crente pode me ouvir como crente, quem é testemunho de Jeová pode me ouvir como testemunho de Jeová, quem é católico me ouça como católico, protestante, evangélico, o que quer que seja. A salvação da tua alma é você sair daqui melhor do que você entrou, de roupa limpa, de veste branca. Entrega o corpício que você usou melhor do que você recebeu.
corpos de luz, porque o corpo aqui da Terra não tem muito jeito não, mas os corpos de luz entrega melhor do que você recebeu. É o mínimo que você pode fazer por você. E nesse lugar não entra mais ninguém. Nesse lugar é você consigo mesmo. Não tem mais o que fazer. Não tem blá blá blá. Não tem diz que me disse dentro do que a gente está trazendo por aqui. Então, se a sua intenção é real, não importa se você canta o Gayatri todo dia de manhã. Não importa se você reza todo dia ajoelhado do lado da cama na hora de dormir. Não importa. Não importa se você faz caridade ou não. Não importa nada disso. A sua intenção precisa ser o Atma, precisa ser a alma, precisa ser a luz que anima e que dá vida à semente daquilo que você está plantando. Não tem como dar errado. Se você pensa em algum momento na sua vida que você está plantando a semente, mas que isso pode dar errado, vai dar. Você pode ficar tranquilo. Vai dar. Se nessa balança o copo vazio for maior do que o copo cheio, se tiver mais vazio, nesse sentido, vocês gostaram? Mais vazio? Se tiver mais vazio do que o copo cheio, vai dar vazio. Se o copo cheio tiver mais cheio, vai dar cheio. Se você plantar feijão, você vai colher feijão. Se você plantar arroz, você vai colher arroz. Não tem como dar errado. O que que acontece? A gente quer plantar arroz, mas a gente fica torcendo para dar feijão. Ah, mas a gente torce, a gente fala, nossa, mas se nascesse um feijão aqui, ia ser incrível, ia ser maravilhoso. Mas esse "e se" não existe. Essa nossa mania que temos de querer colher o que a gente não plantou, nos faz perder a fé e a esperança. E por que que a gente quer colher o que a gente não plantou? Como a raiz do sofrimento é a ideia de separação, logo eu me sinto incompleto. Se eu me sinto incompleto, eu vou buscar algo para preencher esse vazio. E o que melhor para preencher esse meu vazio do que os desejos? É por isso que a intenção, como semente do caminho, é o que vai garantir o seu plantio entre o desejo e o Dharma. Se o seu copinho estiver incompleto, você vai querer preenchê-lo com aquilo que vai completá-lo, que é o desejo. Seu copinho só vai estar incompleto se a sua intenção não for real. E é por isso que você tem entre o desejo e o Dharma. O Dharma
É o caminho do fluxo natural daquilo que você tem que estar aqui fazendo. O Dharma é o fluxo. É o que eu tenho que estar fazendo. Tudo que está dentro do Dharma, senta o pau. Pá, senta o pau. É o Dharma. O Dharma é o caminho. Dentre os caminhos, você tem as coisas acontecendo. Mas o rio segue. O rio segue, o rio vai desaguar em algum momento. Você pode represar, você pode mudar o curso, você pode jogar lixo, você pode fazer o que for, mas ele vai chegar aonde ele precisa chegar. Esse é o Dharma. Dharma. Entre desejo e Dharma. Se você tiver um bom plantio, você vai ter uma boa colheita. Não tem como dar diferente. Se você não tiver uma real intenção no seu plantio, você vai colher apenas aquilo que você vai querer preencher. Por isso que a gente nunca está satisfeito muitas vezes com as coisas que a gente colhe, porque a gente barganhou lá atrás no nosso plantio. E na hora que colhe, não é muito bem aquilo. Então, entre o desejo e o Dharma, vocês entenderam a raiz do sofrimento, entenderam o porquê que nós vamos atrás dos desejos, porque nós precisamos preencher esse vazio que está vindo ali do sofrimento. Então, nós vamos atrás dos desejos para que a gente assegure todos eles. E, obviamente, aquilo que é Dharma, aquilo que é divino, vai ficar para o segundo plano. É óbvio, porque você já projetou a sua existência com base no plantio. Naquele primeiro plantio, naquela primeira intenção. Então, se você tem a oportunidade da colheita dos bons frutos ao longo do caminho e consegue priorizar o seu Dharma, muito provavelmente, apesar de todos os percalços da sua existência, você consegue sentir-se feliz e completo. E veja você, isso é mérito. Isso ninguém tira de você. Isso é mérito. Tudo. Não há ninguém colhendo aquilo que não plantou. Nem eu aqui. Você imagina? 40 graus nas costas aqui, plantando. Eu vou colher o que eu estou plantando, não tem jeito. Estou plantando, eu estou colhendo. Estou plantando, eu estou colhendo. Você também, na sua vida, na sua existência. Aquilo que você plantou, você colhe. A questão é que a gente fica triste com a colheita. Porque a gente tem uma visão espelhada sobre o que somos. Mas nós somos tão bons, mas nós somos tão honestos, mas nós somos tão bacana. Por que que essas coisas acontecem com a gente? Se a gente é tão bacana, se a gente é tão bom. Às vezes, essa condição desse olhar para dentro precisa ser para dentro de verdade. Aquilo que realmente incomoda e faz crescer. Então, esta condição de maturidade espiritual leva você a um patamar o qual você está pronto para a sua colheita, seja ela qual for. Esteja pronto na sua colheita. Esteja pronto para usufruir daquilo que é seu por merecimento. Você vai ver que não está sendo punido. Você vai ver que não está ganhando acima daquilo que você acreditou que merecia. Mesmo aquilo que você acha que é demais é maravilhoso. E mesmo aquilo que você acha que é de menos é maravilhoso também. Em todos os sentidos. Cabe a nós percebermos
que para encerrarmos este ciclo, precisamos ser gratos pela colheita. Isso é mérito. Sermos gratos pela nossa colheita. Veja, a vida inteira passou e eu voltei, mais uma vez eu estou nesse ponto, nesse patamar. Que coisa mais terrível, que coisa que aconteceu comigo. Eu estou sendo injustiçado, eu estou sendo punido, eu estou sendo não sei o quê. Ok, existe algo ali que foi plantado que eu ainda não consegui identificar, mas eu sei que eu não gostei desse resultado. O que eu posso fazer para que eu plante uma semente que me dê um resultado que é aquilo que eu espero? Então, basicamente, o que que a gente tem que fazer para que a gente compreenda o desejo e o Dharma é ir para dentro profundamente e compreender, porque nós sabemos aquilo que nós queremos. Nós sabemos aquilo que nos faz bem. Nós não tomamos atitude por conveniência, seja ela qual for. São conveniências. Só que quando a mão divina chega e age, ela não irá se preocupar com as suas conveniências. Se for mérito seu o encerramento daquele ciclo, ele irá ser encerrado, mesmo que você não queira. Porque se o seu copo cheio do Dharma for maior do que o copo vazio dali, da questãozinha, se o seu mérito para exercer for maior, toda a sua historinha contada vai ser jogada por água abaixo, para que você siga o seu caminho do Dharma, para que ele apareça para você, para que você o cumpra, porque o Dharma precisa ser cumprido. Então veja, exemplo, todos conhecem minha história. Ah, eu não conheço. Vai lá, ouve minha história, tem no YouTube, é aberto, enfim, tá lá em vários lugares. Eu fui retirado do desejo. Eu fui retirado de todas as sementes que eu plantei no meu caminho. Eu fui retirado de absolutamente tudo isso. Pegaram a pecinha e colocaram no caminho do Dharma. Tirou do desejo, botou no Dharma. Ponto. Se a intercessão divina, se Ishvara, se Brahman, se Deus, se o universo, se interdependência, se os amigos espirituais, os professores, quem quer que seja, querem que você siga algo porque você tem algo a mostrar, algo a fazer, de nada vai adiantar você tentar postergar isso. Portanto, siga no caminho do bem. Se coloque disponível a caminho do bem. Coloque-se amável e proste-se diante daquele Deus, daquela presença, daquilo que você acredita, de forma com que você esteja pronto para receber. Tem uma passagem muito bonita que eu já usei ela muito. Obviamente eu não sei qual é, mas não deve ser fácil. Difícil quer dizer perdão de encontrar. Com certeza acho que é Isaías, isso, profeta Isaías. Isaías, que tá lá todo mundo conversando e Deus com a galera. Nossa, mas e agora? Quem é que vai descer e vai falar aí sobre essas coisas pra gente? E aí, eis que
Alguém levanta a mão e fala: Eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Essa passagem é linda. Vou colocá-la aqui porque ela merece ser lida. Ela é curta, mas veio um anjo com uma tenaz. Você sabe o que que é uma tenaz? Ele veio com uma brasa quente numa tenaz, botou na boca para retirar todos os pecados. Olha que coisa mais linda, que coisa mais forte, que coisa mais sincera. E você achando ruim de estar sendo afinado um pouquinho, porque o seu si bemol não está chegando no dó. Aí você vem com uma brasa quente, coloca na boca como intervenção divina para você cancelar tua língua. Vou colocar aqui. Eis-me aqui. É maravilhoso. Já achei. Cadê passagem? Eis-me aqui, Senhor. Passa. Pronto. Viu? Isaías 6,8. Maravilhoso. Olha que coisa mais linda. Vocês não querem a passagem toda, não, né? Só o trecho? Ou vocês querem a passagem toda? Querem a passagem toda? Tá bom. Isaías 6. Vamos ver. No ano em que morreu o rei Uzias. Então, eu tenho que falar que eu tô lendo a Bíblia. Não, eu tô lendo a Bíblia, mas com certeza isso tem na Torá, porque esse é o Antigo Testamento. Mas assim, eu preciso falar porque eu até já ouvi de gente falando que eu tô falando as coisas como se fosse eu. Então, eu sei como eu sempre cito as minhas fontes, eu preciso dizer que eu estou lendo a Bíblia nesse momento. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi também ao Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e a cauda do seu manto enchia o templo. Serafins estavam por cima dele. Cada um tinha 6 asas, com duas cobriam seus rostos, e com duas cobriam os pés, e com duas voavam. E clamavam uns aos outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. E os umbrais das portas se moveram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: Ai de mim, pois estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Os meus olhos viram um rei, o Senhor dos exércitos. Porém, um dos serafins voou para mim, trazendo na sua mão uma brasa viva que tirara do altar com uma tenaz. E com a brasa tocou a minha boca e disse: Eis que isso tocou os seus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e expirado o teu pecado. Depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia: A quem enviarei? E quem há de ir por nós? Então disse eu: Eis-me aqui, envia-me a mim. Então disse ele: Vai e dize a este povo: Ouvis de fato e não entendeis, e vedes em verdade, mas não percebeis. Engorda o coração desse povo e faze-lhe pesados ouvidos, e fecha-lhe os olhos, para que ele não veja com seus olhos e não ouça com seus ouvidos, nem entenda com seu coração, nem se converta e seja sarado. Então disse eu: Até quando, Senhor? E respondeu: Até que sejam desoladas as cidades e fiquem sem habitantes, e as casas sem moradores, e a terra seja de todo assolada. E o Senhor afaste dela os homens, e no meio da terra seja grande o desamparo. Porém, ainda a 10ª parte ficará nela, e tornará a ser pastada, e como carvalho, e como a azinheira, que depois de desfolharem, ainda ficam firmes. Assim, a santa semente será a firmeza dela.
Amém, amém, amém e amém. Então você percebe que a santa semente é a intenção. E que não está na sua mão qualquer poder de escolha sobre absolutamente nada. Se você tiver boa intenção, você saberá ser um bom zelador, uma boa zeladora. E absolutamente aquilo que você faz já é a prestação de conta com o divino, sem barganhar, porque é quem você é. Essa é a semente do caminho. Não tem como ser diferente. Não tem como plantar arroz e querer colher feijão. Não existe forma disso acontecer, a não ser que o divino escolha que isso aconteça. E mesmo assim, para aquele arroz se tornar feijão, ele precisa passar por uma transformação cruel, sobrenatural. Não existe outra forma, senão sobrenatural, disso acontecer, dentro dos limites e limítrofes disponíveis conhecidos, a não ser que seja sobrenatural. Essa lama se torna um lama. Somente dessa forma uma lótus nasce. Não existe outra forma senão divina. E, com base nisso, desejo e Dharma precisam te dar coragem, que é agir pelo coração, coragem para levantar sua mão e dizer: eis-me aqui. Envia-me a mim, não é me leva para a Suíça, entendeu? Envia-me a mim é me tira de onde eu estou e me coloca aonde eu devo estar. Envia-me a mim. Isso é serviço, isso é trabalho, isso é renúncia. Eis-me aqui, Senhor. Envia-me a mim. Faça de mim um instrumento. Toca aqui aquilo que você quer. Me torna a possibilidade e a oportunidade da mudança, para que eu faça aquilo que eu vim fazer, para que dessa forma floresça aqui nessa semente a flor necessária, a oportunidade necessária. Não importa quem é você, não importa aonde você está, absolutamente nada disso importa. A questão hoje é que nós não temos seres humanos disponíveis para sustentar o Dharma. Os poucos que temos
estão ocupados no momento. Se você se abrir como um copo, como um vaso, e se colocar disponível, você será preenchido pela graça. A questão é que tem coisa mais importante. Fantástico está acontecendo, aí tá rolando isso, aí tá rolando aquilo, aí segunda-feira tá chegando, aí pá, 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 pá. Tem coisa mais importante do que isso acontecendo. Essa é a questão. Deixa com que o autojulgamento, autopunição, de que você mora num lugar impuro e de lábios impuros, deixa todas as suas desculpas de lado, porque se você se colocar disponível para que isso aconteça na sua vida, sim, um anjo virá, pegará aquela brasa e colocará na sua boca e você estará transformado. Não é sobre o que você acredita, não é sobre o que você quer, não é sobre onde você quer ir, porque isso é o desejo, isso não é o Dharma, isso é o desejo. Isso é aonde você quer realmente estar. Nada disso tem a ver com religião, nada disso tem a ver com doutrina, seita. Isso só tem a ver com o ponto entre a sua expiração e a sua inspiração, o que acontece nesse momento. E se você quiser compreender, e se você quiser se conectar comigo nesse momento, é uma oportunidade de percepção. Se você tem um pouquinho de sensibilidade, você já percebeu que algo mudou. Faz um esforço singelo de liberação do seu ar pelo seu nariz, forçando o seu plexo solar pela boca do seu estômago. Eu sei que é um movimento contrário de expiração. Você vai fazer um movimento contrário de que na hora que você está expirando pelo seu nariz, você está tensionando a boca do seu estômago para fora. É um movimento contrário do que o seu corpo de forma natural faria. Eu sei. Veja, se você realmente quiser receber o que é seu,
Ao fazer suas orações antes de deitar, agradece por tudo que você está passando. Agradece de forma real pelo percalço da sua vida, pela angústia, pela dor, pelo sucesso, pelo bem, pelo mal. Agradece. Depois que você agradecer, se você tiver estômago para isso, pede para que lhe seja mostrado aquilo que é o seu caminho, sem interferência. Se conecta comigo e pede para que eu te acompanhe. Peça para que eu esteja junto com você, para que eu mostre a você isso acontecendo na sua vida. Seguir ou não seguir é a sua escolha. Se conectar ou não a isso é a sua escolha. Pedir ou não pela liberação dos seus sofrimentos é a sua escolha. Plante com a certeza daquilo que você está plantando, para não ter surpresa amanhã, para não ter nenhuma surpresa. Peça ajuda, auxílio, para ser um vaso límpido, para lavar bem as suas vestes e se purificar cada vez mais no sagrado. Não no sagrado superficial do que é sagrado e profano, que é certo ou errado, direita ou esquerda, não. Peça para purificar cada vez mais as suas intenções, seus pensamentos. Peça para se purificar cada vez mais naquilo que é justo e que se alinha nas práticas do bem. Se ancora nisso. Não tem como dar errado uma semente que é nascida do amor. Não tem como dar errado uma semente que é nascida do amor. Não tem como dar errado uma semente que é nascida do amor. Que a gente se fortaleça cada vez mais no poder da fé, das nossas orações e no nosso comprometimento de sermos seres humanos melhores, pessoas de segurança, para que estejamos juntos se fazendo cada vez mais o bem com o bem, exercendo nossa luz, porque só depende de nós e de ninguém mais fazer com que todas essas coisas aconteçam no planeta. Não adianta querer diferente, fazendo a mesma coisa. Só vai gerar frustração e ansiedade. Se você não der um jeito, o divino vai dar um jeito para você, mais cedo ou mais tarde. Muita luz?
paz e bênçãos. Eu encerro aqui e vou colocar uma musiquinha pra gente, pode ser?